Antes de mergulharmos nas águas misteriosas do Pacífico, inspire fundo. Sinta o ar tranquilo entrar como uma onda que avança lentamente pela costa. Se gosta de viajar por histórias esquecidas pelo mar, deixe seu like e inscreva-se no canal. Agora, segure minha mão. Vamos descer juntos para o mundo submerso de Yonaguni. O mar de Okinawa sempre teve seus segredos, guardados nas correntes que fluem entre o Japão e Taiwan, onde águas profundas encontram-se com plataformas costeiras rasas. Pacífico sussurra histórias que o tempo tentou apagar, mas nenhum segredo é tão intrigante, tão controverso, tão profundamente perturbador quanto aquele que repousa a cerca de 25 metros de profundidade nas águas ao redor da ilha de Yonaguni, o ponto mais ocidental do Japão, onde continentes quase se tocam através das ondas. Ali, entre cardumes cintilantes que dançam em formações hipnóticas e paredes de coral que abrigam vida em cada fenda e sombra, existe uma estrutura colossal. Não fragmentos dispersos ou rochas aleatórias, mas uma formação tão precisa, tão perfeitamente geométrica, tão deliberadamente alinhada, que desafia tudo o que pensamos saber sobre a história humana, sobre quando nossas civilizações começaram a construir monumentos, sobre o que era possível nas eras remotas antes da escrita, antes da agricultura, antes mesmo das primeiras cidades. Alguns dizem que é apenas obra do tempo, escultura paciente da natureza através de milênios de erosão, fraturas geológicas e correntezas marinhas. Outros acreditam fervorosamente que é a prova tangível de uma civilização perdida, uma Atlântida asiática esquecida pela memória coletiva do mundo, varrida das páginas da história por catástrofes que só podemos imaginar. Mas, antes de escolhermos um lado neste debate que divide cientistas há décadas, precisamos mergulhar, precisamos descer através das camadas de água verde azulada, através da luz que se fragmenta em raios prateados e tocar com nossas próprias mãos as pedras que guardam este enigma. Foi em 1986, numa manhã comum onde o sol nascia sobre águas calmas, que um mergulhador local chamado Kihachiro Aratake descia tranquilamente para registrar tubarões-martelo que frequentavam aquelas profundezas. Ele havia mergulhado ali centenas de vezes, conhecia cada formação de coral, cada gruta submarina. Mas naquele dia, algo diferente capturou seu olhar. À sua frente, emergindo da névoa azul das profundezas como uma miragem sólida, surgiam degraus perfeitos, cada um com vários metros de extensão, subindo em direção à superfície como uma escadaria monumental para gigantes. Aratake flutuou imóvel por um momento, seu cérebro tentando processar o que seus olhos viam. Blocos retangulares alinhados em ângulos retos com precisão desconcertante. Paredes lisas e contínuas que lembravam templos megalíticos de culturas antigas. Plataformas que pareciam ter sido cortadas e niveladas por ferramentas, não por ondas. A água era cristalina naquele dia, permitindo visibilidade excepcional. As correntes arrastavam sedimentos dourados que brilhavam como poeira antiga suspensa no tempo, criando uma atmosfera quase mística ao redor das estruturas. E naquela estranha arquitetura submersa, envolto pelo silêncio abafado que só existe debaixo d'água, Aratake sentiu algo impossível de ignorar. Um sentimento visceral, instintivo, que arrepiou sua pele mesmo através do traje de neoprene. Algo ali não era natural, ou pelo menos não parecia ser. E essa distinção entre parecer e ser tornar-se-ia o centro de um dos debates científicos mais acalorados das últimas décadas. Com o tempo, à medida que a notícia da descoberta se espalhava através de jornais, revistas científicas e programas de televisão, arqueólogos, geólogos, pesquisadores e curiosos do mundo todo começaram a viajar até aquela ilha remota para tentar explicar o enigma de Yonaguni,
Os mergulhadores que desciam relataram estruturas que pareciam desafiar explicações simples, escadarias monumentais que conduziam a plataformas elevadas, um portal flanqueado por colunas que podiam ser naturais ou esculpidas, o que parecia ser um anfiteatro com terraços concêntricos, paredes maciças de pedra com cortes surpreendentemente precisos, canais que poderiam ter sido estradas ou sistemas de drenagem. Alguns trechos lembravam fortemente cidades antigas japonesas, particularmente os castelos de pedra do período Gusuku, de Okinawa, construídos séculos atrás. Outros remetiam a templos pré-históricos de culturas desconhecidas, como se fossem fragmentos de um povo que viveu antes de qualquer registro escrito existir no arquipélago japonês. À medida que os exploradores nadavam entre as passagens estreitas, seus cilindros de ar batiam levemente nas rochas submersas, emitindo ecos abafados pelo oceano, sons metálicos que pareciam despertar memórias aprisionadas pelas eras, ressonâncias de um passado que talvez nunca tenha sido completamente esquecido. E quanto mais investigavam, fotografavam, mediam e documentavam, mais crescia a sensação de que aquele lugar havia sido habitado. Não apenas visitado ocasionalmente, mas usado, modificado, talvez até venerado por pessoas cujos nomes e histórias foram apagados pelo oceano crescente. A discussão sobre a verdadeira natureza de Yonaguni divide especialistas até hoje em campos quase irreconciliáveis. Alguns geólogos defendem vigorosamente que tudo é resultado de processos naturais, fraturas geológicas que ocorrem em padrões previsíveis, erosão provocada por ondas ao longo de milênios, sedimentação particular da região que cria formas incomuns. Para eles, o que vemos é apenas rocha arenítica, lascando em ângulos retos, um fenômeno raro, mas documentado em outras partes do mundo, nada mais que uma coincidência notável da natureza. Mas outros pesquisadores, incluindo arqueólogos marinhos experientes, apontam para evidências que parecem contradizer esta explicação conveniente. Os cortes são retos demais, argumentam. Ângulos de 90 graus aparecem repetidamente com uma frequência estatisticamente improvável. As plataformas têm dimensões proporcionais que sugerem planejamento deliberado. As formas que lembram escadas são complexas demais para serem explicadas apenas por fraturas naturais. Há até alinhamentos que parecem corresponder ao solstício de inverno, sugerindo conhecimento astronômico. E algumas superfícies apresentam marcas que poderiam ter sido feitas por ferramentas rudimentares de pedra. Se estas observações estiverem corretas, se uma civilização costeira realmente viveu ali antes do fim da última era glacial, há aproximadamente 10.000 anos, então Yonaguni seria mais antiga que as pirâmides do Egito, mais antiga que Stonehenge na Inglaterra, mais antiga que qualquer estrutura monumental conhecida no Japão ou em qualquer lugar do Pacífico. Seria evidência de uma capacidade humana de construção em grande escala que precede tudo o que nossos livros de história registram. Os cientistas sabem que no final da era glacial, quando vastas camadas de gelo que cobriam continentes inteiros começaram a derreter, o nível do mar subiu drasticamente, cerca de 120 metros ao longo de milhares de anos. Este não foi um processo gradual e pacífico. Houve períodos de aumento súbito, inundações catastróficas que devem ter parecido apocalípticas para as populações costeiras que testemunharam suas terras sendo engolidas pelas águas crescentes. Cidades inteiras, aldeias de pescadores, civilizações costeiras sofisticadas foram submersas ao redor do mundo. E Yonaguni pode ser apenas mais um capítulo dessa história esquecida, mais uma vítima do oceano faminto. Talvez ali tenha existido uma pequena comunidade de pescadores e navegadores. Talvez um centro ritualístico onde sacerdotes de uma religião perdida
realizavam cerimônias ao nascer do sol. Talvez uma fortificação defensiva construída para proteger contra invasores que chegavam pelo mar. Talvez tempestades devastadoras e o derretimento implacável das geleiras polares tenham afundado tudo em questão de gerações, deixando apenas lendas vagas de uma terra que existiu antes das águas a reclamarem. Hoje tudo o que resta são pedras silenciosas cobertas de algas e coral, colonizadas por anêmonas e ouriços do mar. E perguntas que ecoam entre cardumes de peixes coloridos que nadam pelos corredores inundados, completamente indiferentes ao mistério que os cerca. Nadar entre as ruínas de Yonaguni é uma experiência profundamente singular, quase espiritual. A luz azulada que atravessa a água cria sombras que se movem lentamente sobre as superfícies geométricas, transformando formas sólidas em algo etéreo e fantasmagórico. As escadarias, gigantescas e majestosas, parecem conduzir a lugar nenhum, ou talvez a um destino que só existia quando estavam acima da água. A cada mergulho, forma-se a sensação de que algo está ali observando, esperando pacientemente, preservando segredos até que finalmente estejamos prontos para compreendê-los. Como se o mar fosse o guardião final de um conhecimento que transcende nossa compreensão atual. Alguns mergulhadores relatam uma estranha sensação de déjà vu, como se já tivessem estado ali antes em sonhos ou memórias ancestrais. Outros dizem sentir uma presença calma, antiga, quase espiritual flutuando nas águas. Não uma presença de ameaça ou perigo, mas de memória profunda, de testemunho silencioso. É como caminhar por um museu que o oceano tentou esconder do mundo, mas que insiste em ser encontrado, em contar sua história a quem tiver coragem de descer e ouvir. A verdade é que talvez nunca saibamos com certeza absoluta o que Yonaguni realmente é. Talvez seja apenas uma obra-prima da natureza, uma coincidência geológica extraordinária que nossa mente padrão reconhecedora interpreta como artificial. Talvez seja a prova inegável de uma civilização perdida que floresceu e desapareceu antes da história começar a ser escrita. Ou quem sabe ambas as coisas. Um lugar natural escolhido por sua geometria impressionante e então moldado, modificado, sacralizado por homens e mulheres muito antes de qualquer cultura registrada existir no Japão. O oceano tem esse dom peculiar. Ele guarda com ciúme, protege através de profundidade e correnteza, esconde sob sedimentos e escuridão. Apaga evidências através da erosão implacável e, simultaneamente, revela fragmentos através do movimento constante das marés. E, às vezes, em momentos raros de clareza perfeita, ele sussurra segredos que só conseguimos ouvir quando estamos completamente quietos, flutuando no azul profundo, deixando que a pressão da água envolva nossos corpos e acalme nossas mentes agitadas. Mais do que ruínas ou formações geológicas, mais do que um quebra-cabeça científico ou destino turístico, Yonaguni é um lembrete profundo. Um lembrete de que o mundo é muito mais antigo e muito mais complexo do que nossa cronologia confortável sugere. Que civilizações podem florescer, atingir alturas de sofisticação, desaparecer completamente sob catástrofes e renascer séculos depois, sem jamais serem registradas nos livros de história que escrevemos. Que o oceano não é apenas água salgada e vida marinha, mas um arquivo infinito da história humana, preservando sob suas ondas os capítulos que preferimos esquecer ou nunca soubemos que existiram. E talvez, só talvez, as respostas sobre quem realmente fomos, sobre o que nossas civilizações ancestrais alcançaram antes dos registros escritos, sobre quantas vezes a humanidade subiu e caiu, estejam esperando pacientemente nas profundezas, silenciosas como túmulos,
pacientes como a própria pedra, guardadas pelo movimento eterno das ondas que tudo apagam e tudo preservam simultaneamente, em um paradoxo que só o oceano pode compreender completamente. Se esta viagem pelas ruínas submersas de Yonaguni tocou sua imaginação, deixe seu like e se inscreva no canal. Aqui navegamos por mistérios, lendas e histórias escondidas sob o mar, sempre no ritmo calmo das ondas. Obrigado por ouvir. Até nossa próxima travessia.